Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo irei explicar como configurar e testar o depurador de funções do PostgreSQL pelo pgadmin. Esse depurador foi implementado a partir da versão 8.3 do Postgres e na versão 1.8 do pgadmin. Então quando você baixa o instalador do Postgres, que foi empacotado pela IDB ou pelo BigSQL, já vem as bibliotecas e os arquivos necessários para utilizar o depurador. Porém, esse recurso ele está oculto, ele está desativado por padrão. Então é preciso, digamos que, ativar essa funcionalidade. E para ativar é necessário algumas etapas. Então vamos lá. Primeiro vamos abrir aqui o diretório de instalação do banco. Na minha máquina está instalado na unidade C, Program Files, PostgreSQL. Note que eu tenho várias versões instaladas que eu faço testes no dia a dia. As versões que vamos utilizar como exemplo é a versão 9.5. Nada impeça que você faça em outra versão. Vou explicar algumas diferenças entre versões, mas nada que seja muito, que dificulte muito. E por que eu vou utilizar essa versão, não vou utilizar a 9.6, por exemplo, que é a última versão enquanto eu estou gravando esse vídeo? É pela seguinte questão. A partir da versão 9.6, vem junto o pgadmin 4. E nas versões anteriores, que é a que a maioria do pessoal conhece, está com a versão 3 do pgadmin. Existem algumas diferenças de layout, então para não abrir logo a última versão e dar aquele impacto, né? Então eu vou utilizar aqui a 9.5, que contempla a última versão do pgadmin 3. Beleza? Então eu vou abrir aqui a pasta. Primeira etapa, precisamos configurar um parâmetro que carregue a biblioteca necessária para fazer o debug. Então vamos abrir a pasta date, vamos aqui abrir o arquivo postgresql.conf, é o arquivo de configurações do banco de dados. Aqui vamos localizar, dar um Ctrl F, o parâmetro shared preload libraries. Então esse é o parâmetro responsável que vai carregar a biblioteca do depurador, certo? Aqui, entre aspas simples, precisamos colocar aonde está esse arquivo. E aonde está esse arquivo? Beleza, o arquivo está aqui. Antes vale ressaltar um ponto que existe diferença entre algumas versões. Da versão 8.3 até a versão 9.1, esse arquivo está localizado em uma pasta. Da versão 9.2 em diante, até a 9.6, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, esse arquivo está em outra pasta. Vou mostrar aqui na versão 9.1, que é a última versão, desde o início, quando eles construíram esse debug, né, em qual local estaria. Se você estiver utilizando a versão 9.1 ou uma versão anterior, o arquivo vai estar nessa pasta, lib plugins. Esse é o arquivo responsável por fazer o debug funcionar. Essa é a biblioteca. Então lá naquele parâmetro a gente vai ter que referenciar esse caminho, certo? Já a partir da versão 9.2, dentro da pasta lib, note que eu não tenho mais aqui a pasta plugins. Esse arquivo foi movido para dentro dessa pasta agora, ou seja, voltou uma pasta. Então aqui ó, eu tenho esse arquivo, plugin_debugger.dll. Essa é a diferença desses dois tipos de instalação. Esses dois tipos você tem que definir o diretório lá no parâmetro, né? Então voltando aqui vamos colocar esse caminho. Eu não preciso também colocar C2 pontos, barra, program files. Por quê? Porque eu tenho uma variável que já me retorna justamente esse caminho. E qual que é essa variável? É a variável cifrão libdir. Basta eu acrescentar aqui um barra e o nome do arquivo, que é plugin_debugger.dll. Então, da versão 9.2 em diante, eu utilizo esse caminho. Nas versões anteriores que eu citei, aqui precisamos colocar a pasta plugins e um barra, beleza? Como estamos utilizando a versão 9.5, não vamos precisar. O arquivo está localizado na raiz da pasta lib. Outro detalhe importante é que isso aqui é um arquivo DLL, é uma biblioteca
para o Windows. Se você estiver utilizando outro ambiente, como um Linux, aí esse aqui vai ser um .so. Então, antes de você declarar aqui a DLL, vem aqui na pasta, confere o arquivo, confere a extensão, né, de acordo com o sistema operacional que você esteja utilizando, e você coloca ele certinho aqui, beleza? Outro detalhe importante é esse comentário na frente, precisamos remover ele, senão esse parâmetro não vai ser configurado no momento da inicialização. Então vamos remover aqui. Aqui está uma anotação falando que a alteração requer que reinicie o serviço, né? A gente não vamos reiniciar agora, mas a gente vai precisar reiniciar depois. Por enquanto vamos salvar esse arquivo. Vamos dar um fechar aqui. Agora vamos abrir aqui o pgadmin. Vamos conectar o banco. Vamos criar um banco novo para teste. Dá um nome de teste mesmo. Beleza, a primeira etapa é aquela de referenciar a biblioteca. A segunda etapa é criar umas funções que vai ser responsável por manipular o debug no momento que a gente vai executando uma função. Essas funções, também existe uma diferença entre os versionamentos. Na mesma situação lá de onde está o arquivo da biblioteca, também sofre esse problema aqui referente a onde está localizado esse arquivo, o modo que eu vou chamar o arquivo para que vai criar as funções. Então, da versão 8.3 até a versão 9.1, como que funciona? Vou abrir aqui a versão 9.1 novamente, vou abrir a pasta share e a pasta contrib. Esse arquivo aqui precisamos executar no nosso banco. Vou abrir ele aqui. Note que ele é um script, criando alguns type, algumas function. Precisamos apenas pegar esse arquivo e executar no nosso banco. Ele vai gerar esses objetos, belezinha. E da versão 9.2 até a versão atual, que é a 9.6, já foi criado uma extension. Vou voltar aqui, ó. Vou abrir o banco que eu estou utilizando. Então, dentro da pasta share, agora eu não vou em contrib, vou mostrar aqui em extension, a gente possui aqui o arquivo PLDBGAPI. Então, esse arquivo é uma extension. Então, lá eu consigo executar, eu não preciso vir carregar esse script e executar lá, basta eu fazer um comando create extension com essa nomenclatura, que ele vai criar todo essa estrutura também. Existem algumas diferenças, sim, claro, conforme vai surgindo versões mais atuais, eles estão fazendo umas implementações, mas é somente isso. Como estou utilizando a versão 9.5, então o que eu preciso fazer? Eu vou abrir aqui o banco, né? E vou digitar aqui, ó, create extension. E aqui agora eu vou referenciar o nome daquele arquivo. Qual que é o arquivo? É o PLDBGAPI. Eu vou dar um executar. Foi executado. Vou dar um recarregar no banco para mostrar o que foi criado. Então foi criada aqui uma extension. E dentro, aqui em functions, note que tem todas as funções que o debug precisa para executar. Então criou isso aqui tudo de uma forma automática para a gente. Essa é a diferença e é só essas duas etapas para o debug funcionar. Agora basta eu reiniciar o banco de dados, né? Vamos fazer aqui. E depois vamos criar uma função para fazer um teste. Abrir novamente o pgadmin.
Conectar o banco. Beleza, vamos testar então. Vamos vir aqui no banco. Vamos criar uma função bem simples aqui, só para a gente testar lá o debug, ver como ele funciona. Então vamos criar aqui, ó, create function, vamos dar o nome de calcular, vamos passar dois valores por parâmetro, dois parâmetros inteiros, vai me retornar também um inteiro. Vamos fazer uns cálculos, umas operações matemáticas. Vamos declarar algumas variáveis para a gente ver em tempo de execução a atribuição ao valores a essas variáveis, né? Então vamos criar aqui a cInteger e dInteger. Tá bom, só essas duas aqui. Vamos inicializar a nossa função, que vamos fazer umas operações. Vamos fazer A recebe A mais B. Vou fazer mais uma aqui, D recebe C mais A. Vou fazer mais uma aqui. Tá, daí tá bom já. D recebe D multiplicado por B. Beleza, só essas três aqui já tá bom. Vou dar o return, né? Finalizar. Vamos executar aqui. Foi criado. Já vamos testar aqui, ver se está funcionando. Então, select a função calcular. Vamos passar o valor 1 e 2. Testar. Retornou o valor 8. Então, está funcionando. Suponha que esse cálculo gerou errado. Putz, não era 8 aqui. Era para me retornar 10. Então, eu vou utilizar o debug para iteração por iteração, verificando as suas atribuições, e aí corrigir futuros erros e assim por diante. Como que eu executo o debug? Vou fechar aqui, ó. Vou abrir a árvore, vou até em funções. Aqui está a função que a gente acabamos de criar, certo? Agora, quando a gente clicar aqui com o botão direito, vai aparecer esse item aqui, debug. Então, quando a gente instala o Postgres, que vem junto o pgadmin, se a gente for e verificar aqui, não vai ter essa opção. Vai ter só essas aqui para baixo. Essa não vai ter. Ela só vai habilitar depois que a gente fizer aquelas duas etapas. Configurar a biblioteca e adicionar as funções necessárias para fazer o debug. Beleza? Aí temos duas opções. Essa set breakpoint, a gente pode a gente pode definir pontos de parada. E daí você vai na sua aplicação ou em algum outro cliente, executa a chamada da procedure, né, a chamada da function, e daí ele vai vir aqui no pgadmin, vai fazer a parada e você tem toda aquela parte de você saltar por iteração e tudo mais, como já trabalhamos na programação. Aqui eu vou utilizar o debug de uma forma mais direta, para já executar essa função, né? Então eu vou clicar aqui em debug. Temos dois parâmetros de entrada, né? A e B, e criamos como tipo integer. Vou definir aqui o valor 1 e 2, mesmo jeito que quando eu fiz o teste. E vou debugar. Aí, tá debugando. Vamos executar isso aqui, ó. C recebeu 3. D recebeu 4. E a última iteração, D recebeu 8. Beleza, tá funcionando certinho, me retornou o valor 8. Vou explicar algumas coisas aqui. Então aqui em cima temos os controles da depuração, né? Saltar para o próximo, continuar, né? Até o próximo breakpoint, ou finalizar, no caso, caso ele não encontre um breakpoint, ele vai finalizar, né, a execução. Temos aqui a definição de breakpoint e parar a função. Aqui do lado direito temos quando foi feita a chamada, passando os valores 1 e 2, as referências, né? E aqui, em Parameters, a gente tem esse output pane que contém as... Opa, vi errado. Em local variables, a gente temos as variáveis criadas, declaradas e os valores sendo atribuídos em tempo de execução. Então, conforme a gente vai passando por alguma interação, esses valores vão sendo modificados e em tempo de execução vamos visualizando, né, o que pode estar errado, o que não está errado, o que precisamos consertar. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham entendido e caso tiver alguma dúvida é só deixar um comentário aí embaixo que eu tento responder o máximo rápido possível. Beleza? Até a próxima.